Senhor, nós te louvamos nessa manhã, Senhor. Agradecemos a Ti por mais uma oportunidade. Apresentamos ao Senhor como Teu canal nessa manhã. Pedimos, Senhor, que tenha total liberdade no nosso espírito, para que a palavra possa ser transmitida, Senhor, de acordo com a Tua vontade, e que também possa alcançar a cada um dos Teus membros, suprindo e consolidando na graça. Obrigado por essa manhã. Senhor, fala conosco, Senhor Jesus. Amém, irmão? Vamos ler esse título, irmão. Herdeiros de Deus. Você tem consciência que é um herdeiro de Deus? De herdar tudo que Deus um dia planejou para nós? Tudo que Ele é e tem consciência que é um herdeiro? Ó Senhor Jesus, de acordo com o passado nosso, que está em Efésios capítulo 2, versículo 1, nós estávamos mortos. Então a gente entendemos que foi uma mudança muito radical para nós, né? De morto a filho, de filho herdeiro de Deus. Então, vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 16 e o 17, a parte A. Ó Senhor Jesus, amém? Todos acharam? Então vamos ler. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. De acordo com esse versículo, é afirmado para nós que nós somos filhos de Deus. O primeiro ponto que nós temos que ter agora é consciência que nós somos filhos de Deus. Ó Senhor Jesus. E nós precisamos propagar isso. Quem de fato é o nosso Pai. Isso estava no coração de Deus outrora. Questão de nós se tornar filho de Deus. De acordo com Efésios capítulo 1, versículo 5. Ele nos predestinou para a filiação. Isso é o coração de Deus para conosco. Outrora estávamos nós mortos, nós nem sabíamos disso. Mas Deus, um dia, revelou isso para nós. Então hoje nós somos filhos de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus. E sendo filho, mostra para nós que nós temos uma herança. Nós vamos herdar um dia o reino vindouro. A vida eterna já está em nós, já herdamos ela. É um desses itens da herança. Mas dois itens importantes da herança que Deus nos deu já no começo da nossa conversão, é o Espírito interior e a palavra revelada. Os dois, irmãos, se completam. Eu preciso do Espírito interior e da palavra escrita, para que dia a dia essa fé minha vai avançando, vai alcançando. Esse é o coração de Deus para conosco. A palavra de Deus, ela é o veículo da fé. Ontem o irmão, o profeta falou que ontem, a fé objetiva está aqui. À medida que eu vou tomar a palavra com o meu espírito, ela se torna subjetiva. E isso vai crescendo e aumentando dia após dia a minha fé. Esse é um alvo que nós precisamos viver hoje, por fé. Esse é o coração de Deus hoje para nós. Então nós temos o Espírito interior e a palavra escrita. Precisamos das duas. É primordial esses dois itens, o Espírito interior e a palavra. Então eu preciso dia a dia comer e desfrutar da palavra. Eu já sou filho de Deus e tudo que Deus quer expressar e revelar por nós está aqui. Então eu tenho que estar acessível ao falar de Deus todo momento. Ó Senhor Jesus. Porque já fomos filhos de Deus. Ele já nos deu essa garantia e esse versículo confirmou que nós somos filhos de Deus. Mas, Senhor Jesus, mas ainda, nós não atingimos ainda aquela maturidade para de fato ser herdeiro. Então já herdamos alguns itens, né? Que é o Espírito interior, a palavra e também a vida eterna que já está em nós. Isso são os itens da herança que Deus planejou para nós um dia. Então, Gálatas capítulo 4, Senhor Jesus. Gálatas capítulo 4, o versículo 1.
Amém? Senhor Jesus, vamos ler. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele Senhor de tudo. Esse versículo também deixa claro para nós que essa herança está predestinada para nós. Mas Deus ainda não vê uma maturidade do crescimento espiritual em nós, para que de fato herdamos o que Deus tem. Deus quer que nós atingimos o ápice da maturidade para ser herdeiro de tudo que Ele é e tem. Então, pelo fato de nós ainda não chegar a essa maturidade, Deus deu para nós o que? A igreja. A igreja é o ambiente que Deus fala. Deus não fala em qualquer lugar. Deus fala na igreja. Por isso Ele reservou para nós esse ambiente aonde Ele pode falar. Ele pode insistir conosco, falando todos os dias conosco. Ó Senhor Jesus. Então esse ambiente, o Senhor também colocou tutores e curadores para cuidar. Ontem foi falado aqui que o ambiente para fazer nós chegar a ser vencedor, irmão, é a vida da igreja. O Senhor fala conosco em todo momento isso, que a vida da igreja é o lugar onde Ele está nos aperfeiçoando. E sabendo nós disso, nós não podemos mais perder tempo. Nós precisamos valorizar a vida da igreja no seu cinco ambiente familiar, social, e todos os lugares que estiver, irmão. Nós estamos vivendo, aumentando a nossa fé. E dia a dia o Espírito vai confirmando e selando isso. Ó Senhor Jesus. Então, a igreja é esse ambiente que nós vimos ontem, de felicidade. É o prazer e o coração de Deus um dia ter revelado a sua igreja para nós. E hoje nós estamos aqui. Graças ao Senhor. Então a palavra, ela é o veículo da fé, igual nós dizemos. Outrora, nós estávamos aí, sem saber, a mercê da vida, né, vivendo um dia após o outro, mas alguém trouxe para nós a palavra. A palavra, quando você ouviu e deu crédito nessa palavra, já gerou em você a genética divina. Já gerou em você a fé interior. Então alguém um dia chegou até você, ó Senhor Jesus, para mostrar todo esse plano que Deus tem para nós. Então ainda não atingimos a maioridade, mas nós vamos chegar lá. Então a nossa necessidade na vida da igreja é o quê? É o crescimento. É o crescimento para desfrutar tudo aquilo que se tornou nosso por direito. O Senhor conquistou isso por nós um dia na cruz e deu à igreja. Então hoje nós podemos desfrutar desse direito que o Senhor conquistou para nós. Ó Senhor Jesus. Então a igreja é esse ambiente. Nós precisamos valorizar isso. Valorizar cada reunião, cada comunhão. E de fato exercitar o Espírito para ouvir o Senhor falar conosco. Ó Senhor Jesus. Vamos ler capítulo de João 5, versículos 39 e 40. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Evangelho de João. Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 5. Senhor Jesus. 39 e 40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para ter de vida? Então, irmão, não adianta eu ler a Bíblia se a vida eterna, que é o próprio Filho de Deus, não estiver no meu espírito. Ele que completa a palavra. Agora nós falamos aqui, o Espírito. Senhor Jesus. Então, a fé relaciona-se com o homem, por meio da palavra. Então eu preciso, todo momento, ouvir a palavra ou ler a palavra, para que nosso relacionamento entre eu e Deus, entre eu e o Filho e o Espírito, se complete.
Deus está falando conosco, por meio da sua palavra revelada. Mas se eu não estiver exercitando o Espírito, a palavra vai passar. Ó Senhor Jesus. Então, esse veículo da fé, que é a palavra revelada, ela precisa estar em nós todo momento do nosso viver. Deus já mudou a nossa sorte. Ele já mudou a nossa sorte. Ó Senhor Jesus. Então aqui mostra que eu preciso do Filho, mas eu também preciso da palavra. Mas quem ensina isso para mim no meu espírito? É o próprio Filho de Deus, que é a vida eterna, que está em nós. Então eu preciso todo momento da palavra revelada. Ela é o veículo da fé, que vai gerando e fazendo a sua fé aumentar dia após dia. É por meio da palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17. Ó Senhor Jesus. Amém? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Vamos repetir esse versículo. E assim, nós precisamos todo momento ouvir a palavra ou não? A fé vem por meio ela é o veículo da fé. Então precisa estar ouvindo, precisa estar lendo. Tocou ontem a questão dos livros espirituais. Nós precisamos estar na palavra atual, ver o que Deus está falando. Então a fé vem, mas por meio do quê? Da pregação, ou seja, da palavra revelada, ou seja, da leitura, examinando a Escritura. A fé vem. E a vontade de Deus é que essa fé aumente dia a dia. Para nós termos uma visão clara de que é ser herdeiro de Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 13, irmão. No versículo 13. Senhor Jesus, amém? Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Aqui completou o que eu falei no início. Palavra e o Espírito. Não pode mais se distanciar. Depois de ter ouvido a palavra da verdade. Então a palavra, ela é a verdade. Ela é a verdade de Deus para nós. Revelada em nosso espírito. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então a palavra da verdade, ela gerou em nós a fé. Foi quando você ouviu o Evangelho, que foi gerada em você a fé. Foi gerada em você essa fé, Senhor Jesus. E a mesma palavra que gerou em nós a fé, ela vai nos fortalecer nessa caminhada que estamos para o reino. Então foi gerada em nós a fé, e nós estamos sendo fortalecidos por meio da sua palavra. A nossa fé, ela está aumentando. Ó Senhor Jesus, isso está no plano de Deus. Não tem como nós viver a vida da igreja se não exercitar o Espírito e exercitar a fé. Não tem como. Nós precisamos desses itens. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, à medida que vamos ouvindo a palavra, a fé é desenvolvida em nosso interior para chegar ao estágio. Qual que é o estágio que o Senhor quer? De filho ios. Gálatas capítulo 1 fala que nós ainda não chegamos a essa maturidade. Vamos ver Gálatas capítulo 4, versículo 7. Gálatas 4, 7. Amém? De sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Aqui nesse versículo a fé já foi um pouco elevada, que fala que já não somos mais escravos, mas filhos herdeiros. Quer dizer que a vida já cresceu um pouco. É esse estágio que Deus almeja.
não de escravos, sim de filhos herdeiros. Nós falamos que a herança, quando vai se dividir uma herança, fala em divisão, né? Vamos dividir a herança. Vamos falar da porção da terra, por exemplo. É uma porção para cada um. Quando fala na questão da divisão, dá problema. Então aqui é multiplicação da herança de Deus. Deus não quer dividir herança com ninguém, Ele quer multiplicar por meio dos seus filhos a sua herança. Então aqui fala que nós precisamos chegar a esse estágio de filho maduro ou filho iós, que Deus vai dar essa herança para nós. Mas para isso precisamos da palavra, que é o veículo da fé. Precisamos desse exercício da fé e da palavra revelada dia a dia em nosso viver. Ó Senhor Jesus. E por meio dessa fé, irmão, nós fomos justificados. Como ouvimos do Evangelho, gerou em nós a vida divina e fomos justificados por Deus. Outrora nós não era nem filho. Nossa condição era de morto nos delitos e pecado. Mas o Senhor mudou a nossa história. Gálatas capítulo 3, versículo 9, 8 e 9. Amém? Amém? Vamos ler? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Tocando na história de Abraão, né? Abraão ouviu um chamado, que está no capítulo 12 de Gênesis 1, para sair de determinado lugar, que eu creio que não era muito aprazível lá, o pecado, idolatria, não era muito bom. Mas o Senhor também não falou para onde que ele ia, não. Falou: sai da sua terra, que eu vou te mostrar. Então, até no entanto, Abraão, ele achou que sua porção seria só a terra. Mas à medida que foi exercitando a fé, Deus foi mostrando para ele algo. Deus foi mostrando algo para ele. Ele começou a caminhar por fé, o Senhor chamando ele, exercitando a sua fé, mas a visão dele estava terrena, só na porção da terra. Senhor Jesus. Então no versículo 14 de Gálatas, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebesse pela fé o Espírito prometido. Nessa porção aqui a gente vemos que Abraão foi chamado, ele ficava atento no falar de Deus. Ele ouvia Deus falar com ele, direcionando o seu caminho. Aqui fala que essa bênção chegou a nós por meio de Jesus Cristo, que é o Espírito, que é interior. Hoje ele fala totalmente conosco, interiormente, o Espírito. Ele revela para nós a sua palavra. Não tem como, irmão, você errar, se você seguir a linha do Espírito. Abraão esperava Deus falar com ele. E ele estava exercitando a fé e caminhando todos os dias. Então simplesmente ele deixou tudo e saiu para um lugar que não sabia onde que ia. E ficou lá à mercê de Deus o conduzir. Para isso ele foi obrigado a exercitar a sua fé. Ele não podia oscilar naquela jornada, que Deus estava falando com ele em todo momento. Ele precisava exercitar essa fé. Hoje para nós não é diferente. O Espírito hoje é interior. Ele fala conosco. É aquele Espírito que cela e reprova. Então, nós estamos na linha do Espírito, nós sabemos para onde vamos. Abraão viu uma pátria celestial, uma cidade edificada. Deus é o edificador, é o arquiteto. Então quer dizer que a fé dele foi exercitando tanta fé, que ele já passou a olhar para cima. Ele não estava mais apegado na porção da terra que era terreno. Ele viu algo celestial, a sua pátria. Então isso é o resultado de quando exercitamos a nossa fé. Então quando nós estamos exercitando a nossa fé, nós não temos dúvida de onde estamos indo, para onde estamos indo. Nosso objetivo é o reino.
E nada e ninguém, irmão, vai tirar isso de nós. Nada e ninguém vai tirar isso de nós. Então, em determinado momento, Abraão olhou para cima. Espera aí, não vou ficar mais só nessa porção da terra. Uma cidade edificada, qual Deus é o arquiteto. Eu vou focar minha visão agora para cima, eu vou olhar para cima. Então esse também é o nosso viver. Nós não podemos mais andar aqui, irmão, olhando aqui para baixo. Nosso negócio é para cima agora, que vem do alto. Então que a fé nos trouxe a justificação mediante toda a obra de Cristo, segundo a vontade de Deus para a nossa justificação. Quem fez isso por nós? Cristo. Cristo um dia nasceu. Já no ventre foi perseguido, né? Sofreu todos os escárnios para nós, nos dar essa herança. Ó Senhor Jesus, e morreu. Vou falar uma morte mais terrível da parte da terra, mas também Ele ressuscitou, para se tornar o Espírito que dá vida. E hoje, irmão, nós temos o Espírito interior que nos conduz e está nos levando a avançar. Ó Senhor Jesus. Então a fé nos selou com o Espírito e nos deu o Espírito prometido. Hoje nós temos o Espírito prometido. Outrora para Abraão chegou a nós, sentiu. Não era direito nosso de ser herdeiro. Na verdade não tinha nada a ver. Senhor Jesus. Então hoje nós somos herdeiros de Deus, somos filhos e herdeiros de Deus. Não é pouca coisa. Herdar tudo que Deus tem, tudo que Ele é, hoje é nosso, por direito. Quem conquistou para nós isso? Jesus na cruz conquistou para nós isso. Todo o seu sofrimento terreno, tudo que o Senhor passou aqui, foi para conquistar isso aqui, foi para se cumprir Efésios capítulo 1, versículo 5, que o Senhor já tinha predestinado nós para filiação outrora, antes da fundação do mundo. Ó Senhor Jesus. Então, nós temos que ter essa consciência hoje que somos filhos de Deus e falar para todos que nós somos de fato filhos de Deus, né? Eu lembro que essas famílias de status, né? Os filhos, eles tinham orgulho de falar: sou filho de fulano de tal, de família tal. Estava no status. Hoje nós também temos que falar isso. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus por herança, Senhor Jesus. Um outro ponto que nós temos que entender também é a consciência acerca da herança. Ó Senhor Jesus. A nossa herança, o que é? O que é a nossa herança? Está aqui, Senhor Jesus. É Hebreus capítulo 8, capítulo 11, versículo 8 a 10. Vamos ver ainda sobre Abraão. Hebreus. Senhor Jesus. Hebreus capítulo 8, versículo 10 até 11. Acharam? Hebreus capítulo 11, versículo de 8 a 10, irmão. Eu mudei aqui. É 11, capítulo 11, versículo 8 a 10. Amém? Aleluia. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. Partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual é o arquiteto, o edificador. Então nós compartilhamos isso aqui. Ele foi exercitando tanta fé que já passou a olhar para a cidade edificada, essa pátria celestial. Tem fundamento. E hoje, qual que é a nossa visão? Será que a visão nossa é de morrer e ir para o céu? A Nova Jerusalém vai descer de lá. Então nós temos que focar o nosso viver no reino. E o reino é o quê? O reino precisa alcançar ele, mas como se alcança? O que João Batista falou para nós? Senhor Jesus, esforçar. Esforçar com você mesmo. Vamos ler esse versículo? Senhor Jesus. Mateus 11, 12.
Mateus 11, capítulo 12. Mateus 11, versículo 12. Amém? Jesus, Senhor Jesus. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderarão. Então, esse reino é tomado por esforço. Você vai ter que brigar com você mesmo, dia a dia. Você vai ter que negar a sua vida da alma para você chegar nisso aqui. A briga é com nós mesmos, não é com os irmãos, não é com você mesmo. O que vai te impedir de entrar nisso aqui é a sua vida da alma. Precisa colocar ela no lugar dela. Não é discutir com ninguém, é com você mesmo. A vida da alma não quer isso aqui não. A vida da alma quer as coisas terrenais, as coisas de baixo. A vida da alma não quer as coisas do alto. Então aqui nós precisamos de que esforçar. Esforçar para orar, esforçar para ler Bíblia, esforçar para reunir, esforçar. A vida da alma não queria nem vir nessa reunião. Essa é a vida da alma. Ó Senhor Jesus. Então, irmão, foi dado para nós essa herança. Nós precisamos tomar posse, né? Hebreus capítulo 2, versículo 5. Hebreus 2, 5. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém? 2,5. Pois não foi a anjo que se juntou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém certo gado deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembre, ou o filho do homem que viste. Pois não foi, irmão. Não vai ser os anjos angelicais que vai herdar isso, não. Somos nós. Esse reino está preparado para nós. Enquanto nós estivermos vivendo esse ambiente que é a vida da igreja, nós precisamos colocar o nosso foco no reino. Ó Senhor Jesus. Vamos ler também Hebreus capítulo 4, versículo 11. Mesmo livro aí. Hebreus 4, 11. Senhor Jesus. Amém? Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então nós precisamos esforçar. Falou aqui questão de esforçar de novo. Luta com você todos os dias. O dia que você deixar de você não está avançando. Então a briga é com nós mesmos. Vamos esforçar para nós entrar nesse reino. Senhor Jesus. Então nós vimos a experiência de Abraão, irmão. A fé dele foi aumentando dia a dia, a ponto dele ver uma cidade edificada, aprendendo a olhar mais para as coisas da terra. E isso também Deus nos chama atenção nessa manhã para isso. Nós não podemos focar nossa visão nessa terra. Acontecendo tanta coisa aqui, se você não exercitar o Espírito, você vai envolver com elas aqui. Senhor Jesus. Então nós viemos aqui, ó. A fé nos faz ver além do que está diante de nós. Amém? Vamos repetir isso aí, irmão? A fé faz nos ver além do diante que está de nós. Vamos ver 2 Coríntios 4,18. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 18. A fé nos faz ver além do que está diante de nossos olhos, meu cansado, Senhor Jesus. 4,18. Amém? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então nosso objetivo é o alto. Pelos olhos da fé, irmão, nós podemos ver o que está proposto para nós, porque nós estamos a caminho. Nós já chegamos a um estágio, não de um filho maduro, mas nós já podemos ver qual que é o plano de Deus.
estão do seu reino para nós. É o que Abraão conseguiu ver. Ele começou a sair dali da terra dele, foi andando, no entanto era só físico. Depois ele olhou para o alto, viu algo bem mais elevado do que foi a exposição da terra. Ó Senhor Jesus. 5:7, 2 Coríntios, mesmo isso, capítulo 5, versículo 7. Amém? Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Nós andamos por... Mas o que é que faz essa fé? O que é que te leva, que essa fé avançada te leva a ver? É a palavra. A palavra é esse veículo. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então é a palavra que faz aumentar a nossa fé, e essa fé faz nos ver algo além do que está diante dos nossos olhos. Ó Senhor Jesus. Então, para ter acesso a Deus nas regiões celestiais, você sabe qual é a senha desse acesso, irmão? O acesso é a palavra da fé. Mas o que nós precisamos fazer? Dia a dia, para ir para o Espírito. Invocar o nome do Senhor. Se você invoca o nome do Senhor, você vai para o Espírito. Aí já vai gerar em você um desejo da palavra. Tudo é questão de estar no Espírito. Se você está no Espírito, você vai ter a revelação da palavra. Ó Senhor Jesus. Então o acesso pela fé é invocar o nome do Senhor. Precisa invocar o nome do Senhor. Porque nós estamos vivendo aqui na esfera terrenal, mas buscando algo celestial. Né? Nas coisas terrenais. Por exemplo, hoje, nesse dia de hoje, quantos não estão com a mente focada para quê? O que está acontecendo hoje no país? Falando de prisão de Lula e de política, está todo mundo ligado nisso. Visão terrenal. E nós temos uma visão celestial pelos olhos da fé. É isso que nós estamos buscando. Então, a palavra e o Espírito, que foi uma das heranças que Deus se ser exercitado em nosso viver. Principalmente nesses dias que estamos vivendo agora. O Espírito interior e a palavra escrita, e a palavra falada, e a palavra revelada. Nós precisamos disso. Então nós não podemos ficar focados na nossa visão aqui mais. A Bíblia nos diz que a igreja ela está em outra dimensão, né? Então nós precisamos viver em outra dimensão. Embora estejamos aqui, mas nossos olhos têm que estar voltados para as coisas do reino. Buscar as coisas lá do alto, né? Ó Senhor Jesus. Então o significado da fé é o quê? Qual que é o significado da fé? Nós temos a palavra velada, temos a fé interior, mas qual que é o significado dela? Então, é não confiar em si mesmo. Se você confiar em si mesmo, acabar. Nós temos fé. A fé está interior. Nós temos a palavra. Ela é o veículo, a palavra é o veículo da fé. Então o significado dela é não confiar em nós. Se você confiar em si, você está pego. Ó Senhor Jesus. Para nós avançarmos, precisamos estar no Espírito. Então a fé significa que você apela por Deus. Toda vez que você exercita a fé, o Espírito, é sinal que você tornou dependente de Deus. Você não está vivendo em si mesmo mais. Igual nós vemos aqui, confiando em você mais. Então a fé é para isso. É para você confiar em Deus. Exercita a fé e confia naquele que tudo pode. Abraão foi cuidado ou não foi por Deus naquela terra de peregrinação dele? Ele foi cuidado por Deus. Chegou a chamar o Deus de El Shaddai. Ele confiava em Deus. Então esse é o significado da fé. Se Abraão tivesse confiado nele, talvez ele não tinha chegado. Talvez ele não tinha visto nem a cidade. Talvez nem a porção da terra tinha alcançado. Então esse é o significado da fé. Não confiar em si mesmo. Irmão, não confie em si mesmo. Nós não podemos confiar. Nós temos a fé interior. E temos a palavra que vai gerar em nós isso. Então nós não podemos confiar em nós mesmos. Ó Senhor Jesus. Então a fé significa que você apela por Deus. O Eu Shaddai, o tudo pode, o Eu sou. Ele que faz tudo.
Você precisa apenas confiar, exercitar sua fé. Senhor Jesus. O mesmo Deus que supriu Abraão vive em nós. Não muda, Ele é o mesmo. E é Ele que vai direcionar esse caminho para nós, irmão. Uma vez que você exercita a fé, Senhor Jesus, e supre todos os seus filhos, precisamos apenas exercitar a fé e buscar as coisas lá do alto. É isso que nós precisamos fazer. Esse é o exercício da fé. Colossenses capítulo 3, irmão. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Colossenses 3. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Até o 4. Amém? Senhor Jesus. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Porque morreste, a vida está onde? Oculta com Deus. Não está aqui. Nossa vida está oculta com Deus. Nós temos que entrelaçar a nossa comunhão com Deus. Porque morreste a vossa vida. Vida é essa, a vida eterna. Ela está com Deus. Essa é uma das heranças que nós herdamos, a vida eterna, a eternidade. Está oculta juntamente com Cristo em Deus. Você está bem guardado, tá? Então, irmão, enquanto nós estivermos aqui vivendo na terra, nós precisamos o quê? Da fé interior, que é subjetiva, e a palavra, ela precisa completar. Ó Senhor Jesus, esses dois itens também faz parte dessa herança que herdamos. Então, enquanto estivermos aqui, precisamos exercitar a fé e precisamos da palavra. Porque se nós não exercitar a fé e não ter a palavra, nós vamos voltar a nossa cabeça para quê? Nós não vamos buscar as coisas lá do alto. Então o Senhor já falou que a nossa vida está oculta com Ele em Deus. Então precisamos levantar a cabeça e olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmão, não confie em si mesmo. Não confie. O Senhor te deu a fé interior para isso. Para você confiar nele. Exercitar a sua fé para você confiar nele. Não confie em si mesmo. Ó Senhor Jesus. Irmão, Jesus é o Senhor.